Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Nós estamos tratando hoje da ressurreição na Bíblia e dando resposta a muitos irmãos nossos, evangélicos principalmente, mas também de católicos, que dizem que nós espíritas aceitamos a reencarnação, mas que a Bíblia não fala em reencarnação, e sim em ressurreição. E como que nós vemos, então, a ressurreição na Bíblia? E eles pensam que nós não aceitamos a ressurreição. Kardec, ele abordou essa questão muito sutilmente, porque toda vez que se falava em ressurreição, na época de Kardec, entendia-se ressurreição do corpo, ressurreição da carne. Hoje, com estudos mais avançados, nós sabemos que a ressurreição bíblica, eu estou falando da Bíblia, é do espírito e não bem da carne. Nós respeitamos quem pensa que a ressurreição é da carne, mas não é da carne, segundo a Bíblia. Por exemplo, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo diz para nós sobre a ressurreição. Esse capítulo 15 trata especialmente da ressurreição. E ele diz assim: nós temos 2 corpos. Um corpo carnal, algumas Bíblias trazem um corpo material, outras trazem um corpo animal, poderíamos dizer um corpo biológico, e temos um outro corpo espiritual. São Paulo, dizendo isso para nós em 1 Coríntios 15, 44. E ele diz: ressuscita corpo espiritual. Então, é Paulo que está dizendo, não somos nós espíritas. Então, nós aceitamos a ressurreição do espírito e não a ressurreição da carne, que é um dogma e que nós respeitamos e que muitos ainda aceitam aí, mas isso é contra a Bíblia e nós espíritas não adotamos doutrinas, crenças que não são bíblicas. É aquilo que eu sempre digo, nós seguimos a Bíblia e não tanto os dogmas que nós respeitamos. Mas ainda São Paulo, em 1 Coríntios 15, 50, ele diz assim: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Em outras palavras, no mundo espiritual não há lugar para a carne, não há lugar para a matéria densa, essa matéria que nós conhecemos aqui. Haveria lugar para o perispírito, que é de uma matéria muito sutil, quintessenciada. Nós dizemos, Kardec ensinou, quintaessenciada. Então, é uma matéria muito sutil, que não é igual a essa nossa aqui. É o perispírito. Esse sim, porque ele se torna o corpo do espírito quando o espírito perde o seu corpo físico, que vai para o cemitério, e o perispírito continua. Ele que é um elo entre o espírito e o corpo, ele acompanha o espírito e fica sendo o corpo do espírito. E, então, que é uma matéria muito sutil. Mas, matéria bruta, o corpo carnal, não tem lugar no mundo espiritual. 1 Coríntios 15, 50. Carne e sangue não podem dar o reino dos céus. E temos também no Eclesiastes 12, 7, uma frase muito conhecida, em que é dito que ao morrer o homem, seu corpo volta para a terra que o deu.
e seu espírito retorna a Deus que o deu. Então, quando o espírito desencarna, deixa o seu corpo, ele volta para Deus. Em outras palavras, ele ressuscita, ressurge, surge de novo no mundo espiritual. Volta para Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Então, é a Bíblia que está dizendo. E nós, espíritas, repito, seguimos a Bíblia. E por isso eu costumo dizer, sem querer debochar, denegrir ninguém, nenhuma corrente religiosa, nós somos os verdadeiros evangélicos. Nós somos os verdadeiros bíblicos, porque nós seguimos de fato a Bíblia. Os dogmas não, embora os respeitemos. Então, a ressurreição é do Espírito. É ele que surge de novo lá no mundo espiritual. E, quando ele reencarna, ele ressurge na carne. Ele surge de novo na carne. Ele ressuscita na carne. Então, vejam bem, queridos irmãos, evangélicos, protestantes, católicos, nós aceitamos sim a ressurreição. Apenas nós seguimos a Bíblia e nem sempre todos os cristãos seguem a Bíblia, seguem os dogmas. Nós, espíritas, eu bato muito nessa tecla, seguimos mais a Bíblia. Então, nós aceitamos a ressurreição, sim. Só que nós dizemos que ela é do Espírito, como a Bíblia nos ensina, em várias partes. E não que ela é da carne, segundo uma doutrina que foi criada pelos teólogos e que é polêmica, tanto diante da ciência, como diante da filosofia e como diante da Bíblia. E ainda recorrendo à Bíblia, nós temos São Mateus falando a respeito de Jesus, uma frase também muito conhecida. Jesus, quando um dos apóstolos perguntou a ele a respeito da ressurreição, a respeito, por exemplo, de uma mulher que teve vários maridos, na ressurreição, qual que é o marido dela? Aí Jesus responde: ressuscitados não se casam. Ressuscitados são iguais aos anjos. Iguais aos anjos. E anjos é o quê? Espírito. Então, se o ressuscitado é igual a anjo, é igual ao espírito, ele não tem corpo. Ele não tem matéria. Aliás, Deus, o Espírito maior, nós espíritas dizemos que existe uma trilogia. Deus, que é Espírito, mas é um Espírito todo especial, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como diz Santo Tomás de Aquino também, e causa primeira e que não, no caso, ele, Deus, não vem de outro ser, ele vem dele mesmo. Já os demais seres, todos vêm de outros seres. Nenhum vem de si mesmo. E são seres contingentes. E Santo Tomás de Aquino chamou Deus de único ser incontingente. E que corresponde ao que o Espiritismo diz, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Então, aí Jesus, completando o que ele disse, ele fala, ressuscitado não se casa. Ele é igual a o anjo, um anjo, e anjo é espírito.
não tem corpo, não tem matéria. E Deus, que é o chefão desses espíritos, como nós lemos lá em Hebreus 12, 9, Deus é o Pai dos espíritos. Deus é o chefe, vamos dizer, dos espíritos. E eu pergunto, Deus tem corpo? Deus é um espírito puro. Podemos dizer também outras coisas sobre Deus, que Deus é luz, que Deus é amor, como João ensinou para nós, Deus é amor. Mas não é aquele amor no sentido do substantivo amor, é que de Deus só emana o amor. Então, a natureza de Deus é de amor. E que é o fundamento também do Evangelho, da Boa Nova que Jesus trouxe para nós. Então, nós espíritas aceitamos a ressurreição. Só que nós dizemos que a ressurreição é do espírito e não da carne. E quando o espírito então desencarna, ele volta para Deus. Ele ressuscita no mundo espiritual, como está em Hebreus 12, 9, como está em 1 Coríntios 15, 44, como está em 1 Coríntios 15, 50, como está em São Mateus, lá Jesus dizendo que os ressuscitados são iguais a anjos. Não tem matéria, não tem corpo. E quando o espírito reencarna, ele ressurge também, só que aí, no caso, é na carne. Mas é uma ressurreição. Então, acreditamos em várias ressurreições. Estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua atenção e estaremos oportunamente de volta com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós. Muito obrigado.